Bom dia, gente. Aqui é a Daniela e hoje a gente vai falar um pouco sobre as angiospermas. As angiospermas, assim como as gimnospermas, são plantas cormófitas, ou seja, têm órgãos verdadeiros. São sifonógamas, porque elas apresentam um grão de pólen e o túbulo polínico, então a fecundação ocorre a partir de um tubo. São traqueófitas, ou seja, apresentam vasculares. São espermatófitas, apresentam sementes. E são fanerógamas, se reproduzem com sementes, têm órgãos sexuais visíveis. No caso das gimnospermas, os órgãos sexuais das plantas estavam nos estróbilos. Já nas angiospermas, eles estão nas flores, que é uma novidade evolutiva das angiospermas, que foi muito importante para garantir a conquista do ambiente por essas plantas, já que a grande maioria das plantas que a gente tem hoje são angiospermas e elas conseguem viver muito bem no ambiente. As flores, elas são compostas pelas pétalas, todo mundo sabe o que são as partes coloridinhas da flor. E o conjunto de pétalas forma a corola. Embaixo das pétalas tem umas folhinhas verdes, que quando é o botãozinho da flor tá fechadinho ainda, essas folhinhas verdes ficam por cima. Elas são as sépalas e o objetivo delas é proteger a flor mesmo, e as pétalas quando a flor ainda está abrindo. E o conjunto de sépalas forma o cálice. As flores também têm o receptáculo floral, que é o que junta aquele cabinho da flor com as sépalas e as pétalas e todas as partes da flor. E o pedúnculo floral, que é exatamente esse cabinho verdezinho da flor. Dentro das pétalas tem a parte masculina e feminina da flor. Ou parte só masculina ou parte só feminina, depende da planta. Por isso as angiospermas podem ser monóicas ou dioicas. O conjunto da parte feminina é chamado de gineceu e o conjunto da parte masculina é chamado de androceu. O gineceu ele é formado por pistilos, que é um negócio, parece um vaso, de uma jarra, assim. A parte de cima dessa jarra, que é mais abertinha, ela é chamada de estigma. É lá que vai pousar o grão de pólen. Esse estigma, embaixo dele, vem uma parte reta, que é chamada de estilete, e embaixo do estilete ele forma mais uma coisa meio ovalzinha, que é o ovário. Dentro do ovário estão os óvulos, que é onde está guardada a oosfera. O androceu, ele é formado pelo conjunto de estames, e cada estame ele é formado por um filete, que é a haste de sustentação, e em cima são as anteras, que é onde é formado o grão de pólen pela meiose. Muitas angiospermas, para evitar a autofecundação, elas podem fazer com que a parte feminina das suas flores não esteja ativa quando a masculina está ativa produzindo os grãos de pólen, ou ela também pode apresentar uma substância que, por exemplo, eu tenho uma flor e ela tem a parte masculina e a feminina. Um grão de pólen da parte masculina dessa mesma flor caiu na parte feminina. Só que essa flor ela produz uma substância que a parte feminina reconhece esse grão de pólen como sendo da mesma flor. Então esse grão de pólen não consegue se desenvolver no gineceu dessa mesma flor. Aí as angiospermas conseguem garantir que vai ter uma maior variedade genética entre o seu conjunto de plantas. O ciclo de reprodução das angiospermas, ele começa com a formação do grão de pólen, que tem dois núcleos. O núcleo do túbulo e o outro núcleo espermático. Esse grão de pólen ele pode ser levado por insetos agora, já que as angiospermas apresentam flores, e essas flores possuem cheiro, néctar, e isso atrai os insetos, beija-flores, todas essas coisas, que aí o grão de pólen ele vai grudar no corpo desses animais e vai ser levado para uma outra flor. Por isso as flores foram uma novidade evolutiva muito importante, porque garantiu a reprodução das angiospermas, enquanto as gimnospermas dependem do vento. Então fica mais difícil a reprodução para elas. Esse grão de pólen produzido nas anteras através da meiose, ele é levado até a parte feminina da planta.
ele chega no estigma e lá ele vai começar a se desenvolver. O núcleo do tubo vai formar o túbulo polínico, vai descer pelo estilete, chegando até o ovário. Enquanto esse túbulo polínico ele vai crescendo, o núcleo espermático ele vai sofrer uma mitose e vão formar 2 gametas masculinos. Esses 2 gametas masculinos vão ser muito importantes daqui a pouquinho. Lá no gameta feminino, dentro de cada ovário, a gente tem uma oosfera e 2 núcleos polares. Esses núcleos polares são haploides também, e eles foram formados durante as meioses que levaram até a formação do gameta feminino. Esses núcleos polares, eles vão estar junto da oosfera, um pouquinho em cima da oosfera, provavelmente. E aí, quando os 2 gametas masculinos descerem pelo túbulo polínico, um vai fecundar a oosfera e o outro vai fecundar ao mesmo tempo os 2 núcleos polares. Então, a oosfera que foi fecundada por um gameta masculino vai formar um zigoto. E os 2 núcleos polares que foram fecundados pelo gameta masculino vão formar uma substância triploide, 3N, 3 vezes mais cromossomos do que o gameta. Essa substância 3N vai formar o endosperma, que é o tecido nutritivo do embrião, o mesmo que tinha nas gimnospermas, só que nas gimnospermas o endosperma é haploide e nas angiospermas ele é triploide. Então, ele é chamado de endosperma secundário, já que ele é formado por uma fecundação, e o das gimnospermas é pelo resto do gametófito, ele é um endosperma primário. Esse fenômeno de fecundar a oosfera ao mesmo tempo que fecunda 2 outros núcleos polares é chamado de dupla fecundação e é exclusivo das angiospermas. Angiosperma significa semente envolta por uma urna. Essa urna é o fruto. O fruto verdadeiro, ele é formado a partir da hipertrofia do ovário, porque com a fecundação são liberados alguns hormônios vegetais que vão gerar a hipertrofia desse ovário formando o fruto. Existem vários tipos de frutos. No caso dos frutos verdadeiros, eles podem ser carnosos ou secos. Os frutos carnosos, eles apresentam um pericarpo desenvolvido. O que é isso? São os frutos suculentos. E aqui você pode dividir. Você consegue ver muito bem que é o epicarpo, que é a parte de fora, o mesocarpo, que é a parte de dentro, e o endocarpo, que é a partezinha que geralmente ficaria em volta da semente. Por exemplo, em uma melancia, aquela parte verde mais clara que fica em volta é o epicarpo. A parte vermelha de dentro é o mesocarpo. Os frutos carnosos, eles podem ser classificados com sementes drupas ou sementes bagas. As sementes drupas são os caroços, que você consegue ver que é como se a parede do endocarpo tivesse um pouco fusionada com a casquinha da semente. E aí você consegue dividir a semente está bem separada do resto do fruto. Já os frutos carnosos, que têm sementes bagas, a semente está lá no meio do mesocarpo. São os frutos que você tem que cuspir semente quando você vai comer, por exemplo. Melancia mesmo, ela é do tipo baga, que aí você vai tirando as sementinhas para você não engolir elas. Já os frutos secos, você não consegue diferenciar qualquer parte do pericarpo. Um exemplo de fruto seco é arroz integral. Os frutos secos podem ser do tipo aquêntero. O tipo aquêntero é que só uma pontinha liga a semente ao fruto. Por exemplo, semente de girassol. Quando você compra, ela na verdade é o fruto. Você tira a casquinha para comer o que está dentro. O que está dentro é a semente mesmo, o que está fora é o fruto. E ele é ligado por uma pontinha, tipo tamarindo. Tamarindo é ligado por uma ponta. Eles podem ser cariopsis, que o fruto está totalmente ligado à semente, tipo milho. Você não consegue separar a casquinha do milho da semente que está lá dentro. Está totalmente ligado. E pode ser do tipo sâmara, que são alados, que tem 2 asinhas, parece 2 asinhas, a semente está no meio e que ajuda na dispersão das sementes também. Só que nem todos os frutos que a gente fala, tipo, eu vou comer essa fruta, não são necessariamente frutos verdadeiros.
Os frutos verdadeiros são formados apenas pelo desenvolvimento do ovário. Agora, as frutas que são formadas por outras partes da planta são chamadas de pseudofrutos. O abacaxi e o morango, por exemplo. O fruto do morango são aquilo que a gente fala que é tipo a sementinha do morango, na verdade é o fruto. A fruta morango é formada do mesmo jeito que a fruta abacaxi, que também é um pseudofruto, que é através da inflorescência e da infrutescência, que é mais ou menos, tem um pezinho cheio de florzinhas de morango, e quando essas flores são fecundadas, elas ficam todas juntinhas, e aí forma o morango e o abacaxi. A maçã e a pera também são pseudofrutos. O fruto verdadeiro da maçã e da pera é aquela parte durinha do meio, onde ficam as sementinhas. E o pseudofruto, ele é formado pelo receptáculo da flor, que é aquela parte que junta o pedúnculo, que é o cabinho, com os outros órgãozinhos da flor. E o caju também é um pseudofruto. O fruto verdadeiro do caju é aquela parte que fica fora, castanha do caju é o fruto verdadeiro, e o caju que a gente come mesmo, ele é formado pelo pedúnculo. Também existem os frutos partenocarpos. Partenocarpos são os frutos que não sofreram fecundação para se desenvolver. Todos os frutos partenocarpos são formados pela ação do homem, e isso é por causa da introdução de um hormônio vegetal. No caso, é a auxina, que vai gerar o desenvolvimento do ovário e a formação do fruto. Eles fazem muito isso com banana, porque banana é geralmente hexaploide, não sei, é 6N. Tem algumas que tem mais quantidade de cromossomos ainda, e as bananas que a gente come agora, você não acha semente na banana. E tem muita gente que acredita que isso pode levar à extinção das bananas daqui a alguns anos, porque as bananas não se reproduzem mais por fecundação, apenas por ação antrópica. Então qualquer praga que tivesse ia matar todas as bananas, porque elas são praticamente clones umas das outras. Outra coisa importante sobre as gimnospermas é que elas são monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Essa diferenciação é por causa da quantidade de cotilédones que tem na semente, ou seja, se a semente você consegue dividir ela em duas metades, tipo feijão. Se você consegue dividir a semente de feijão em duas metades, então ela tem 2 cotilédones, é chamado de dicotiledônio. Agora, o arroz, você não consegue dividir a semente em duas metades, então ela é uma monocotiledônio, só tem um cotilédone. Cotilédone também é um tecido de nutrição, tem mais ou menos a mesma função do endosperma. Nas dicotiledôneas, o cotilédone é mais importante que o endosperma para o desenvolvimento da semente. E nas monocotiledôneas, o endosperma é mais importante do que o cotilédone durante o desenvolvimento da semente.